Olá pessoal, esse é o canal Quantificando e o vídeo de hoje abre uma série de aulas sobre long e short. A gente vai começar falando sobre os conceitos de uma operação long e uma operação short. Uma operação long nada mais é do que uma operação na ponta comprada e uma operação short uma operação na ponta vendida. Só que a gente vai entender, a gente vai olhar para essas operações com um viés um pouco diferente. A gente vai avaliá-las sob viés de fluxo de caixa. O que acontece lá na sua corretora, lá na sua conta, quando você faz essas duas operações? Por exemplo, quando você monta uma operação vendida, quando você faz um short, você pode vender uma ação que você não tem e você fica com patrimônio negativo em ações. Então são conceitos como esse que a gente vai explorar nesse vídeo. Mais adiante ele vai ser desdobrado em conceitos mais complexos para que você possa entender de forma sistêmica e ampla como montar uma operação long short. Tá interessado? Vamos nessa. Uma operação long é uma operação na ponta compradora, é aquela operação comprada clássica. É quando você identifica uma oportunidade, compra uma ação com o dinheiro que você tem em caixa, na expectativa de que esse ativo se valorize. E depois você vai vendê-lo a um preço maior, auferindo, portanto, lucro. É aquela operação básica que todo mundo conhece. Aí você pergunta, Otávio, mas por que você está começando com essa operação tão simples, com essa operação óbvia? Porque a partir desse exemplo simples, a gente vai aumentar paulatinamente o nível de complexidade e vai introduzir diversos conceitos e variáveis que vão nos preparar para finalmente montar uma operação long short lá na frente. Apesar de ser um conceito aparentemente simples, é o ponto de partida ideal para a gente trabalhar e consolidar todos esses conceitos, ok? Então vamos apresentar um exemplo aqui de uma operação de compra. Suponha que você avaliou o mercado, identificou que Petri 4, uma ação da Petrobras, ela vai subir. Então você dá uma ordem a mercado e compra, por exemplo, 1.000 ações da Petrobras a 25,15. Comprei, entrei no mercado, comprei 1.000 ações da Petrobras a 25,15. Há dois cenários possíveis aqui, tá certo? A ação pode se valorizar ou a ação pode se desvalorizar. No primeiro cenário, vamos supor que ela tenha se valorizado e a ação subiu, por exemplo, até R$ 27,00, né? Então, eu tenho 1.000 ações a R$ 27,00, achei que está num bom preço, vendi esse valor, auferi um lucro de 1,85 por ação ou R$ 1.850. E também há a outra ponta, né? Eu comprei a minha ação achando que ela fosse valorizar, ela foi no sentido oposto, o preço caiu e eu decidi fechar a operação a R$ 23,50, tendo um prejuízo, portanto, de 1,65 por ação ou R$ 1.650 de prejuízo. Pessoal, isso aqui é uma operação básica, uma operação óbvia, que todo mundo faz, que todo mundo está acostumado, né? Mas por que eu comecei com isso? Vamos olhar essa operação agora de maneira diferente. Vamos observá-la com um viés de fluxo de caixa. O que acontece com o nosso fluxo de caixa, com a movimentação de valores na nossa corretora quando eu faço uma operação tão simples quanto essa? Então vamos botar esse viés diferente aqui no próximo slide. Imagina que você abriu a sua conta na corretora, primeira vez, você foi lá, depositou R$100.000 na sua corretora. Como é que vai aparecer lá no painel da sua corretora de forma aproximada? É o que está aqui, ó. Você vai ter lá o seu dinheiro em caixa que você depositou de R$100.000, é o seu saldo em conta. Você vai ter também lá na sua corretora um painel com as suas ações em carteira, a carteira de ações. E no nosso exemplo inicial, como eu acabei de criar a minha conta, eu tenho apenas o meu dinheiro depositado, o meu saldo, R$100.000 de saldo, e não comprei absolutamente nenhum ativo. Então, a minha carteira está zerada. Todo o meu patrimônio está em dinheiro. O meu patrimônio total ele vai ser composto pelo meu saldo em conta, mais o valor da minha carteira. Beleza. Feito isso, a gente vai começar a operar. Então, vamos invocar o exemplo do slide anterior. O que eu fiz naquele exemplo? Nós compramos a ação a 25,15. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todo o meu dinheiro, os R$100.000, e vou tentar comprar o máximo de ações possível, ok? Os R$100.000 vão me permitir comprar
3.900 papéis da Petrobras, no valor de R$ 25,15 cada um, totalizando R$ 98.085. Por que eu não consegui comprar 4 mil? Porque 4 mil vezes 25,15 é superior aos 100 mil reais que eu tenho em saldo. Então, eu só posso comprar 3.900 ativos, uma vez que o lote da Petrobras é de 100 em 100, tá certo? E qual é o resultado disso daqui? Evidentemente, quando eu comprei uma ação, sai dinheiro do meu caixa. Então, eu passei de 100 mil para R$ 1.915 em caixa, mas passei a ter R$ 98.085 em valor de carteira, tá ok? E o meu patrimônio total é o mesmo. Ou seja, qual é a conclusão aqui? Nós alteramos qualitativamente o nosso patrimônio. Eu migrei de dinheiro em caixa para ações em carteira, mas quantitativamente o patrimônio é o mesmo. Pelo menos no instante imediato que você deu a ordem. Quando você está no mercado, a ação começa a variar, vai valorizar ou depreciar, e aí o seu patrimônio total vai se alterar. Mas nesse momento, no momento imediato da ordem de compra, o seu patrimônio é o mesmo. Então, o que a gente observa aqui é uma variação qualitativa na nossa carteira e não quantitativa, ok? Então, vamos evoluir lá no nosso exemplo. O primeiro cenário foi um cenário de valorização da ação da Petrobras. Estão lembrados que ela subiu de R$ 25,15 para R$ 27,00. Então, qual que é? Vamos imaginar uma situação intermediária. Nós compramos o ativo, o preço vai começar a variar. No nosso exemplo, ele foi subindo e chegou, por exemplo, a R$ 27,00. O meu saldo em conta aqui, ele permanece constante. Dinheiro em conta é um dinheiro parado. Ele não vai se valorizar nem desvalorizar. O risco é zero. Verdade, quando você está com dinheiro parado em conta, o que vai acontecer? Você vai perder para a inflação. Então, ninguém deixa dinheiro parado em conta. Minimamente, você vai colocar numa renda fixa. Tá? Então, nesse exemplo aqui, seu saldo em conta vai ser sempre o mesmo. E a ação subiu de 25,15 para 27, ou seja, 3.900 vezes 27. O meu patrimônio em carteira subiu para R$ 105.300. Nesse caso, eu tive uma modificação quantitativa do meu patrimônio. Bem, chegou a R$ 27,00, eu resolvi fechar a operação. Ok, 27 está bom de lucro, vou sair da operação. Saindo da operação, a gente vai para a situação final. O que é a situação final? Eu não tenho mais ações em carteira. O meu patrimônio não pode mais flutuar. Ele vai todo para o meu saldo em caixa. Então, como é que fica? Eu vendi tudo, o meu valor em carteira vai a zero e é transferido para o meu dinheiro em caixa. Tudo que eu compro sai dinheiro do meu caixa, tudo que eu vendo, obviamente, entra dinheiro no meu caixa. Novamente aqui, eu tive uma mudança qualitativa da minha carteira, mas não houve uma mudança quantitativa do meu patrimônio. Enfim, na prática, nós compramos uma ação a R$ 25,15, vendemos a R$ 27,00, vezes 3.900 e obtivemos R$ 7.215 de lucro. Ou seja, no exemplo anterior, eu só contei essa história aqui, ó. Eu só contei o resultado final. Compra 25, vende 27, eu obtenho lucro. Eu não fiz essa narrativa de fluxo de caixa, de variação qualitativa do patrimônio. E isso vai ser muito importante quando a gente falar em long short, quando a gente falar em operações também vendidas, na ponta vendida, ok? Vamos agora para o outro exemplo. Sua operação foi no sentido oposto. Vocês lembram lá? A ação da Petrobras caiu de 25,15 para 23,50. Então, nessa situação intermediária, o que eu presenciei aqui? Uma desvalorização da minha carteira. Quantidade de ações compradas é a mesma, a ação caiu, eu desvalorizei. Antes eu tinha 98.085 em carteira e meu patrimônio caiu para 91.650 e meu saldo, como sempre, permanece constante. De tal forma que o meu patrimônio total se reduziu. Bem, tomei esse calor, resolvi sair da operação no prejuízo com medo da ação cair mais. Ok, vamos para a situação final. Eu vendi a minha posição em Petrobras e fiquei com um saldo de R$ 93.565. Perdi dinheiro. Perdi R$ 6.435. Ok.
Está aqui o mesmo exemplo com a narrativa de fluxo de caixa. Pessoal, falando um pouco aqui de risco. Qual é o risco máximo dessa operação? Em outras palavras, quando você entrou no mercado, quando você comprou aqui, 3.900 ativos a 25,15, qual é o máximo de dinheiro que você pode perder? Se ocorrer uma hecatombe no mercado, um colapso no mercado, qual o máximo de dinheiro que você pode perder? O que você pode perder é aquilo que você colocou. A pior situação é a ação virar pó, a empresa quebrar e a ação virar zero. Então, assim, você pode perder todo o seu patrimônio, mas você nunca vai ficar com patrimônio negativo. Nesse caso da ação virar pó, nesse risco máximo, você só ficaria com o seu dinheiro em saldo, ok? Então, é basicamente isso. Vamos agora entender, a gente já viu aqui todos os aspectos de uma operação comprada, tá? Há uma possibilidade aqui de você ficar com patrimônio negativo. É se você fizer uma operação comprada alavancada. É uma operação que a gente chama uma operação a termo. Você compra mais do que você tem. Mas esse não é o objeto do nosso curso. Essa é uma operação altamente arriscada. Ela não é utilizada no long short, então a gente não vai tratar aqui. Mas só para ficar o conceito de que é possível sim você ficar com patrimônio negativo, perder muito dinheiro alavancando numa operação comprada através de compra a termo. Mas não é o objeto do nosso curso. Vamos dar uma olhada agora na operação oposta, que é a operação short. Vamos lá. A operação short ela é exatamente o contrário de uma operação long. Ela é o inverso do long. Ou seja, se você avalia um ativo e acha que esse ativo vai cair, você vende esse ativo na expectativa dele se desvalorizar e você recomprá-lo a um preço mais baixo, auferindo, portanto, lucro. É exatamente o oposto de uma operação long. Mas aqui é uma peculiaridade, é uma curiosidade. Você vende aquilo que você não tem. É isso mesmo. Na bolsa você pode vender algo que você não tem, desde que você recompre isso depois. Eu vendi algo que eu não tenho. Ok, vendi por um valor X. Caiu. Eu o recomprei e eu oferi lucro, mas eu vou ter que recomprar. Para que a gente possa fazer uma operação short, ou seja, uma operação vendida, uma operação na ponta vendedora, a bolsa exige que a gente faça um aluguel de ações. Esse conceito de aluguel de ações a gente vai ver um pouco mais à frente. Vamos nos ater aqui ao fato de eu poder vender algo que eu não tenho com o objetivo de oferir lucro, ok? Então vamos para o nosso exemplo, aquele mesmo exemplo de Petro 4. Naquele momento, no exemplo anterior eu falei, Petrobras vai subir, então eu vou comprar. Aqui eu estou falando, Petrobras vai cair. Você chegou à conclusão de alguma maneira na análise sua de que a ação vai cair. Pô, vou fazer dinheiro em cima disso. Vou entrar vendido em ações da Petro 4. Você está vendendo que você não tem. Você simplesmente chegou lá na corretora, deu uma ordem de venda, alguém comprou, você vendeu uma ação que você não tem. É assim mesmo. É simples assim. Então, eu vendi 1.000 ações da Petrobras a 25,15, na expectativa dela se desvalorizar. Mas, o que aconteceu? A ação subiu. Vendi a 25,15 1.000 papéis. Ela subiu para 27. Vou ter que recomprar a ação da Petrobras a 27. Poxa, tive um prejuízo de 1,85 por ação, ou R$ 1.850 de prejuízo. Na outra ponta, a outra possibilidade é a ação cair. Opa, ela caiu para R$ 23,50. Nesse caso, eu obtive um lucro de R$ 1,65 por ação. Eu vendi mais caro, comprei mais barato, auferi lucro. Essa é uma operação exatamente oposta à operação long. Ok? Então vamos observar agora essa operação sob o ponto de vista do fluxo de caixa. Vamos ver o que acontece lá na nossa conta, lá na corretora, quando eu vendo algo que eu não tenho. Ok, a nossa situação inicial é essa que vocês já conhecem. 100 mil em conta, parado, nenhuma ação em carteira. O que eu vou fazer agora? Opa, vou vender a ação da Petrobras a 25,15, ok? Então, eu resolvi vender 3.900 papéis a 25,15. Bem, quando eu vendo 3.900 papéis a 25,15, isso equivale a R$ 98.085. Bem, pessoal, vocês lembram que eu falei lá no passado, lá no slide anterior? Toda vez que eu compro algo
sai dinheiro da minha conta, e toda vez que eu vendo algo, cai dinheiro na minha conta, aqui eu vendi algo, mesmo que eu não tenha esse papel, vai cair dinheiro na minha conta. Então, observem, eu passei a ter R$ 198.085 na minha conta, vendendo um ativo que eu não tenho. Mas o que a corretora faz? Eu falo o seguinte, pô, você não ganhou esse dinheiro de graça, tá certo? Não existe isso. A sua posição em quantidade de ações na sua carteira, ela fica negativa. Ora, se eu vendi 3.900 ações sem ter essas ações, eu sou devedor. Então, eu tenho menos 3.900. Menos 3.900 ações vezes 25,15 vai dar menos R$ 98.085. Ou seja, eu tenho um valor negativo em carteira, porque eu vendi o que eu não tenho. De tal forma que 198 menos 98, eu vou ter um patrimônio de R$ 100 mil. O meu patrimônio não se altera, igual ao exemplo anterior das operações long, das operações compradas, ok? A diferença é que eu vou ter aqui uma carteira negativa. O patrimônio não pode se alterar, pessoal, não pode. Eu vendi o que eu não tenho. Houve só uma migração de valores. Antes eu tinha 0 em carteira, passei a ter um valor negativo. Em compensação, passei a ter um valor maior em saldo, né? Meu saldo em conta, de tal maneira manter o patrimônio total inicial igual. Novamente aqui, o que a gente observa? Uma manutenção quantitativa do patrimônio total e uma modificação qualitativa desse patrimônio. Eu passei a ter muito mais dinheiro em caixa. Alguns já devem ter percebido, opa, peraí, se eu vendo uma ação e cai dinheiro na minha conta, eu posso pegar esse dinheiro e comprar uma outra ação, formando, portanto, uma operação long short. Mas isso é papo mais para frente. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso exemplo aqui. No primeiro momento, o que aconteceu? A Petrobras subiu, a ação subiu para R$ 27,00. Então, na situação intermediária, olha o que aconteceu. Meus R$ 198 mil em conta permanecem constantes, só que a ação se valorizou. Então, o meu patrimônio total aqui ficou ainda mais negativo. Ele subiu, ele baixou de menos 98 mil para menos 105 mil. De tal forma que o meu patrimônio total, esse somatório em carteira com valor em saldo, ficou em 92.785. Fiquei com medo, achei que a Petrobras vai subir mais, resolvi sair da operação. Então, eu vou para a minha situação final. Vendi, ou melhor, recomprei. Se eu abrir a minha operação vendendo, aqui eu vou recomprar. Se eu comprei 3.900, eu passei a ter novamente 0 em termos de quantidade na minha carteira. Só que eu comprei mais alto. Aqui eu vendi por 98 mil e aqui eu estou recomprando por 105 mil. A ação valorizou, é o risco da operação vendida. De tal forma que o meu patrimônio baixou para 92.785. Resumindo a operação, eu comprei a 27 e vendi a 25,15, tendo, portanto, um prejuízo de R$ 7.215. Ok, pessoal? Então vamos agora para o outro lado. Comprei, vendi a ação continuou caindo, foi no sentido que eu queria da operação, e a ação da Petrobras caiu para R$ 23,50. Na situação intermediária, olha que maravilha. Agora a ação caiu para R$ 23,50. Eu vendi a 98 e agora consigo recomprar 98 mil a mesma quantidade que eu vendi, 3.900. Eu falei, opa, esse lucro para mim está ótimo. 198 mil de caixa menos 91 mil de patrimônio vai dar R$ 106 mil de patrimônio. Olha, esse lucro está excelente. Então, vou sair da operação, recompro as ações de maneira a minha quantidade ficar zerada e no final eu tenho um patrimônio de R$ 106.435. Resumindo a operação, vendi a 25,15, comprei a 23,50, auferi lucro, R$ 6.435 de lucro. Ok, pessoal. Já passei aqui o exemplo de uma operação long comprada, de uma operação short vendida. Qual era o risco máximo lá na operação long? Era o valor que a gente comprou. Se eu comprei lá um valor 98 mil em ações da Petrobras, e a ação da Petrobras virou pó, eu perdi 98 mil. E aqui, em uma operação vendida, qual é o valor máximo de perda que eu posso me deparar numa operação vendida? Pensem. É indeterminado, concorda?
matematicamente falando, uma ação ela cai até zero. E para subir, matematicamente ela pode subir ao infinito. Então, se você entrou vendido em R$98 mil em ações a 25,15, se essa ação aqui triplicar de valor, bem, ela dobrou, ela já vai para R$50. Você vai ter que comprar 3.900 ações a R$50. Você já consumiu praticamente os seus seus R$100 mil. E se a ação triplicar, você não vai ter dinheiro em caixa para recomprar. Se 3.900 ações forem para R$100, por exemplo, imagina, ela subiu lá, uma ótima notícia, 6 meses, 1 ano, você ficou torcendo para a ação cair, para recuperar, ela só subiu. Ela foi para R$100, você está arruinado. Você vai precisar de R$390 mil para recomprar as 3.900 ações que você vendeu. Então, teoricamente aqui, o risco é infinito. Você pode ficar, sim, com um patrimônio negativo. São operações mais arriscadas, porque você entra vendida e a ação pode subir sem parar. Pessoal, uma pergunta. Você acha que a bolsa vai deixar você chegar nessa condição? Você entrou vendido numa ação, a ação começou a subir, você ficou com patrimônio negativo e a bolsa não vai fazer nada. Claro que ela vai. E ela não faz isso para te proteger, não. Ela não é boazinha com você, não. Ela quer proteger o sistema financeiro em si. Porque se você ficar com uma posição negativa, isso é péssimo. Isso desequilibra o sistema financeiro. Então, ela vai dizer o seguinte, quer fazer uma operação short? Quer entrar vendido? Ok, mas eu vou impor limites para você. Você não pode entrar vendido no valor que você quer. Nesse exemplo, a gente entrou com 100 mil. Eu poderia entrar vendido com 200 mil, com 300 mil, com 500 mil, não importa. E quanto maior a minha alavancagem, qualquer variação do preço da ação no sentido oposto da minha operação, ou seja, qualquer valorização da minha ação, vai aumentar ainda mais, com maior velocidade, o meu rombo financeiro. Então, a bolsa ela vai te impor limites em relação a isso. Eu vou dizer o seguinte, você quer entrar vendido em 100 mil em ações da Petrobras, da Petro 4? Tudo bem, eu deixo, mas você é obrigado a ter pelo menos 30 mil em saldo. Você quer entrar vendido em 200 mil da Petrobras? Então eu vou te obrigar a ter pelo menos 60 mil em saldo. Ela vai exigir uma garantia. Você vai sempre ter que colocar um ativo em garantia para a sua operação. E nesse caso, o ativo em garantia é o dinheiro que você tem em conta. E para cada tipo de ação, ela vai dizer também, olha, você quer entrar vendido em Petro 4? Pô, Petro 4, para entrar vendido em 100 mil você vai ter que ter pelo menos 30 mil. Vale. Pô, Vale é uma ação mais volátil, etc. Não, isso aí você vai ter que colocar 50 mil no mínimo. Isso se chama chamada de margem. Então, toda vez que você faz uma operação vendida, pessoal, a gente tem que observar três aspectos aqui que a gente já falou e fiquem tranquilos que a gente vai falar detalhadamente disso nos slides adiante. Primeiro, quando eu entro numa operação vendida, eu preciso alugar o papel, porque eu só posso vender aquilo que eu não tenho se eu alugar esse papel. A gente vai entender o conceito de aluguel. Primeiro ponto. Segundo ponto, toda vez que eu vendo uma ação que eu não tenho, eu sou obrigado a colocar um ativo em garantia. A gente vai falar sobre ativos em garantia mais adiante. E terceiro, toda vez que eu vendo, o meu valor de venda vai ser limitado a uma chamada de margem exigida pela bolsa, que a gente vai entender agora nos próximos slides.